Antes de começar esse vídeo, eu vou te dar um recado rapidinho. A lista de espera para o produto mais completo da Speech, o Speech One, já está aberta. E para você se inscrever, basta você clicar no link que está aqui embaixo. Lembrando que no Speech One você tem acesso a uma carteira completa de investimentos, bem diversificada, personalizada de acordo com o seu patrimônio. Além disso, você tem acesso a relatórios semanais de acompanhamento de resultado da carteira, de atualização dos diversos mercados e, obviamente, novas recomendações e desrecomendações dos ativos que você tem por lá. Então, se você não quer perder a oportunidade de entrar para o produto com a maior satisfação dos nossos clientes, clica no link embaixo que a gente vai estar te esperando. Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de fundos imobiliários. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em FIIs aqui na Speech. Já tratamos de alguns assuntos diversos, mas o de hoje é para você entender uma frase que ela é dita aí ao vento, mas qual é a matemática que sustenta essa frase que eu tenho certeza que você já ouviu. O fundo imobiliário, ele tem uma correlação negativa com taxa de juros. Meu Deus, o que é isso, Ricardo? É isso que você vai descobrir hoje nesse vídeo. Já se inscreva, ative a notificação para receber informação quando publicarmos novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês com as mais diversas temáticas. Fiz uma dessas temáticas. Coloca nos comentários aquilo que você quer saber sobre fundos imobiliários e também o que você achou deste conteúdo de hoje. Se você já sabia, se você aprendeu mais. Então nós vamos ver a correlação negativa que existe entre fundos imobiliários e taxa de juros. Tenho certeza que você já ouviu isso. No popular é o seguinte: quando o fundo imobiliário está caindo, é porque muito provavelmente a gente tem um cenário de taxas de juros mais altas. Já quando esse cenário de taxas de juros inverte, ele começa a cair, isso é bom para os fundos imobiliários, as cotas começam a se valorizar. Quer ver como é que funcionou mais ou menos isso? A gente olha para o passado e vê que foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu olho o último ciclo de queda de taxa de juros, a gente começou um ciclo de queda agora. Na reunião do Copom que tivemos no mês de agosto, tivemos um corte aí de 0,50% na taxa Selic, ela saiu de 13,75 para 13,25 ao ano. E a autoridade monetária já deixou encomendado para a próxima reunião mais um corte aí de mesma magnitude de 0,50, ou seja, a expectativa aí é que já na próxima reunião, setembro, a taxa Selic venha para 12,75. Então iniciamos um ciclo de corte de taxa de juros. Mas como o IFIX se comportou no último ciclo de corte de taxa de juros? Bem, para começar, entre 2016 e 2019, final de ano, tá? O IFIX se valorizou aí mais ou menos uns 120%. Mais ou menos. Se pegar o comecinho de janeiro ali de 2020, ele andou um pouquinho mais, ficou perto ali dos 130%. Parei aqui no final de 19. O que aconteceu? Isso aqui foi o IFIX, hein? O que aconteceu com a Selic nesse período? Selic saiu ali de 14,25 para 6,50%. Então, Selic caiu, o IFIX se valorizou. Aí a gente teve a pandemia, logo no começo ali, o Banco Central resolveu descer ainda mais a taxa de juros para tentar segurar a atividade econômica, mas enfim. Depois nós tivemos inflação, a autoridade monetária em cenário de inflação faz o quê? Sobe taxa de juros. Então, a gente viu o IFIX sair neste ponto que ele estava lá em 2020, no começo de 20, o IFIX estava ali nos 3.200 pontos, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Quando chegou em meados de novembro de 21, o IFIX estava com mais ou menos 2.580 pontos. Ou seja, queda de 20%, grosso modo aqui, 20% mais ou menos, do IFIX. E o que estava acontecendo com a taxa de juros neste cenário aqui? Selic subindo. Ela tinha saído de 2%. Neste ponto aqui, ela já estava mais ou menos ali em 7%. E a gente continuou vendo essa Selic subindo, 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 até atingir quanto? 13,75%. Ou seja, quando a gente viu os juros começar a subir, isto foi muito ruim para o mercado de fundos imobiliários. Por que é que isso acontece? Porque os investidores resolvem aceitar negócios com valores menores nas cotas de fundos imobiliários quando o juro está subindo e eles são mais permissivos, aceitam pagar mais nas cotas dos fundos
fundos imobiliários quando o juro está caindo. Então vamos lá, vamos entender isso, que esse é o objetivo do vídeo de hoje. Agora é a hora de você entender a dinâmica por trás daquela frase: juro mais alto e FIX caindo, juro mais baixo e FIX subindo. Então vamos entender as dinâmicas primeiro para FII de tijolo. Como é que eu precifico o tijolo? Lembre-se, o FII é só uma casca, eu tenho que olhar o que está lá dentro. Então o tijolo eu precifico por um fluxo de caixa descontado. Como é que é esse fluxo de caixa descontado? Eu projeto o fluxo de caixa do fundo imobiliário, do imóvel, por 10 anos. Então eu vou lá e projeto esse fluxo de caixa por 10 anos. Tá aqui em cima. Fluxo de caixa ano 1, fluxo de caixa ano 2, fluxo de caixa ano 10. E vou descontar, trazer a valor presente por uma taxa de desconto. Ela vem aqui no denominador. Então, taxa de desconto, e ela é a mesma para todos os períodos do fluxo. O que muda é o quê? No primeiro ano, eu elevo a primeira, no segundo ano, a segunda, no ano 10, está elevado a décima. Para eu trazer tudo para valor presente. E o VP também tem um outro nome, de valor patrimonial. Então, quando eu desconto os meus fluxos de caixa para valor presente, eu chego no valor patrimonial. Eu faço isso para todos os imóveis do fundo, aí considero ali todas as despesas que o fundo tem e estimo este fluxo de caixa completinho, trago para valor presente. Quando eu estou em um cenário de juro mais elevado, então, por exemplo, a Selic está em 13,75 como estava há pouco. A taxa que eu vou adotar aqui, Selic 13,75. Eu vou usar uma taxa aqui para um determinado imóvel em uma determinada região, que seja, por exemplo, 10%. Então eu ponho 10% para todo mundo. Lembrando que fora isso daqui, eu tenho a perpetuidade. Perpetuidade é o seguinte: depois de tudo isso, eu considero mais um fluxo no 11º ano, fluxo de caixa do 11º ano, aí eu trago para o 10º e depois somo aqui e trago tudo para valor presente. Todo mundo usa a mesma taxa de desconto. A taxa da perpetuidade é a única que pode ser diferente. Normalmente ela é um pouquinho maior. Normalmente ela é um pouquinho maior, porque ela carrega mais incerteza. Ok, e se a taxa Selic cai para 6,5%, é natural que a gente também reduza essa taxa de desconto. Não necessariamente na mesma magnitude, ela vai na mesma direção. O tamanho dessa taxa, ela está muito mais ligada a quê? A qualidade do ativo que eu estou descontando o fluxo de caixa. Quanto mais qualidade tem aquele ativo, quanto maior a capacidade dele de gerar renda de forma resiliente, menor é essa taxa. Então, 13,75 estava a Selic, este imóvel aqui hipotético eu descontava 10. Quando a Selic vem para 6,5, eu começo a descontar isso aqui, por exemplo, a 8. Nossa, Ricardo, parece pouco. Eu garanto para você tirar 2% ou 200 pontos base, é outro termo que você vai ouvir por aí, faz uma diferença danada nesse valor presente. Por quê? Eu estou reduzindo quem? Eu estou reduzindo o denominador. Se eu reduzir o denominador, o que acontece com o meu resultado? Ele sobe. Reduzir denominador, o valor presente sobe. Reduzir impacto positivo no valor presente. Aqui a perpetuidade, por exemplo, era 11% a taxa. Agora a gente está usando 9%. Reduzir impacto positivo no valor presente. Então, quando a gente entra num ciclo positivo de taxa de juros, positivo em que sentido? O que é positivo para a economia em relação à taxa de juros? Ela cair. Então, ciclo positivo de taxa de juros, ela caindo. O que acontece com as taxas onde eu desconto os fluxos dos imóveis que compõem os FIIs? Eu reduzo essas taxas. Eu reduzi o meu denominador. O resultado sobe. Então, eu automaticamente entendo que aquele mesmo fluxo de caixa para uma menor taxa de juros vale mais. Eu posso pagar mais por aquele fluxo de caixa. É por isso que as cotas tendem a se valorizar. E se o cenário é o inverso? Por exemplo, ali entre 2022, mais ou menos, né? Ora, lá em 2019, Selic estava em 6,5. Quando chegou ali no final de 22, Selic estava 3,75, né? Sempre final de ano aqui, tá bom? Beleza. O que acontece com a taxa de desconto de um fluxo nesse cenário? A taxa de desconto, ela sobe. Se a taxa de desconto sobe, o que acontece com o valor presente? Ele cai.
certo? Se a taxa de desconto sobe, o valor presente cai. Eu tenho que pagar menos para aquele fluxo de caixa. Neste cenário de juro mais alto, eu pago menos no fluxo de caixa. É o inverso do que vimos aqui. Aqui, a taxa caiu. Então, eu diminui a taxa de desconto, o meu valor presente do fluxo de caixa subiu. Essa é a relação negativa que existe entre os fundos imobiliários e a taxa de juros. Relação negativa porque eles vão em sentidos opostos. Juro cai e IFIX sobe. IFIX é o Ibovespa dos fundos imobiliários. É o índice que concentra os maiores e mais líquidos fundos imobiliários. O juro sobe, o IFIX cai. Agora, a gente está entrando num ciclo benigno de taxa de juros. A taxa de juros está caindo. Isso é positivo para o IFIX. Ele se valoriza. Tanto é que a gente viu no segundo trimestre de 2023 uma valorização já muito interessante das cotas dos FIIs. Mas você viu a dinâmica para o fluxo de caixa de um fundo de tijolo. E o FII de papel? O FII de papel, a gente tem algo muito parecido. Você pode fazer pela mesma metodologia, mas você também pode simplesmente fazer uma outra conta que nós chamamos de, aí vem o palavrão do mercado financeiro, spread entre as taxas. O que é spread? Spread é diferença. Para fundo de papel, cenário, Selic 13,75. Aí você está olhando lá, o que a gente tinha de Tesouro IPCA nesse cenário? É só procurar os dados, você encontra de maneira gratuita na internet, só dá um Google. Quando a Selic estava ali 13,75, facilmente você encontrava o Tesouro IPCA ali sendo IPCA mais 6% ao ano. Vencimento 2035, tá? Tô pegando aqui hipoteticamente. Conforme a taxa de juros vai caindo, a gente tem um cenário mais positivo para a nossa economia. Por que a taxa de juros começa a cair? Porque a gente começa a ver a inflação ancorar, a inflação futura, ancorar, se reduzir. Aí os agentes econômicos, eles ficam mais permissivos em pagar mais pelos ativos. Então, conforme essa Selic vai caindo, a gente vai vendo esse Tesouro IPCA também se reduzindo. Vamos imaginar que a gente chegue, e já vimos isso, no Tesouro IPCA mais 4,5% ao ano. O mesmo vencimento, tá? 2035. Por que isso aqui é positivo para fundo imobiliário? Vem comigo. Você tem um FII que ele tem na carteira dele IPCA. Ou só tem CRI IPCA, ou a maior parte é IPCA. E a carteira dele tá pagando, nessa época aqui, ela estava sendo negociada por IPCA mais 8,5%. Qual é o spread que existe aqui? O spread é de 2,5%. O FII entrega 2,5 pontos percentuais a mais que o título público. 2,5 pontos a mais. O que é natural, porque você espera que o título público seja aquele que tem menor risco de crédito na economia. Aí a Selic veio caindo, o Tesouro IPCA também veio melhorando, porque a economia está dando belos sinais. Mesmo o Tesouro IPCA agora está 4,5. Para eu manter o spread de 2,5, eu tenho que precificar o meu FII por IPCA mais 7%. Não mais 8,5. Agora IPCA mais 7. Olha que interessante. Onde está essa taxa? Lembra do fluxo? Onde está essa taxa? No denominador. Se eu reduzo taxa, vai para baixo, o meu valor presente, meu valor patrimonial, vai para cima. Eu topo pagar mais pelo fundo imobiliário de papel. Então você viu como o cenário de redução de juro, seja ele juro nominal, seja ele juro real, no Tesouro IPCA, isso está refletido, ele é positivo para os fundos imobiliários. É por isso que você já ouviu aí muita gente falando: ah, esse cenário de juro caindo é bom para fundos imobiliários. É por isso, porque você começa a precificar estes fluxos de caixa que vão ser gerados por estes fundos imobiliários utilizando taxas menores. Toda vez que eu uso uma taxa menor, o valor presente desse fluxo de caixa sobe. Ele vale mais. Se vale mais, eu posso pagar mais por aquilo. Os ativos começam a se valorizar, porque todo o mercado topa pagar mais por aqueles ativos. Certo? Entendi, Ricardo. E para o FOF? Ué, o que tem dentro de um FOF? O FOF tem tijolo e o FOF tem papel. Se a dinâmica de menor juro, ela aumenta o valor do tijolo e de menor juro aumenta o valor do papel, a dinâmica é exatamente a mesma, né? Para a taxa caindo, FOF subindo. Porque ele só está refletindo o que tem aqui dentro, certo?
Então a dinâmica é exatamente a mesma. Então a queda da taxa de juros ela é positiva para tijolo, para papel e, por óbvio, para o FOF, porque ele engloba os dois. O inverso é verdadeiro. Então se lembre, se a taxa sobe, o valor presente cai. Quando a taxa cai, o valor presente sobe. Não é uma razão de 1 para 1. Existem ativos em que isso vai acontecer com maior intensidade, existem ativos em que isso vai acontecer com menor intensidade. Mas a dinâmica é a mesma. Existem ativos em que isto vai acontecer de uma forma mais rápida, existem ativos em que isso vai acontecer de uma forma mais lenta, mas o direcional é o mesmo. E aí fica, o segredo de fazer a seleção dos ativos que reagem de forma mais positiva nessa dinâmica quando a gente está num cenário como estamos vivendo agora, em que os juros vão caindo, e também tentar se defender melhor, não é zerar a posição de fundo imobiliário, você consegue montar uma carteira mais defensiva neste cenário aqui. Quando a taxa de juros sobe, o valor presente cai. Aqui a gente tenta ter uma dinâmica mais defensiva, e quando a taxa de juros cai e o valor presente sobe, a gente tenta montar uma carteira que capture mais rápido esse movimento. Agora conta pra mim aí nos comentários se você já sabia como funcionava essa dinâmica, se isso aqui te ajudou a entender melhor este cenário que estamos vivendo agora em fundos imobiliários com juro caindo, e o que você quer ver no próximo vídeo. Espero que o conteúdo tenha ajudado bastante você a selecionar melhores fundos imobiliários, e fique de olho porque eu vou voltar com mais conteúdo de FIIs. Um grande abraço!